Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar junto na palavra do Senhor nessa noite de domingo, esse começo de noite. A palavra nos fala no Evangelho do Lucas, aleluias, no capítulo 8, e no versículo 22. Aleluias. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse: passemos para o outro bando do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água. E estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Aleluias, maravilhas. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, a palavra nos fala, aleluias, que Jesus estava com seus discípulos neste barco, a qual eles lá iam atravessar, aleluia, aquele lago, aquele mar. E a palavra nos fala, aleluias, que eles, entrando no barco, começou a navegar, e logo sobreveio sobre eles a tempestade. O mar se ficou revolto, o vento começou a balançar a navegação, e Jesus estava dormindo naquele barco. Aleluias. A palavra nos fala que os discípulos começou a ficar apavorados. Os discípulos começou a ficar, aleluias, sem saber o que fazer, sem ver uma saída. Aleluias. E eles foram correndo até o mestre e disse: Mestre, nós vamos naufragar. Nós vamos, aleluias, ser, aleluia, naufragar, porque a tempestade está muito grande, o vento está sacudindo a embarcação, e nós vamos naufragar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que ele levantou do seu sono, despertando, e disse, aleluias, para as águas e para o vento se acalmar. E as águas se acalmaram, e o vento, aleluias, se apaziguou, e lhe houve bonância, aleluias, e se fez bonância, e disse, aleluias, ele aos discípulos: onde está a sua fé? Aleluias. Meus amados, às vezes, aleluia, nós temos a fé, nós temos, aleluias, a esperança, temos a confiança em Cristo, mas muitas das vezes nós sentimos fraco, muitas das vezes a nossa fé é desvanecida, porque o discípulo estava com o mestre no barco, mas mesmo assim eles temeram, mesmo assim eles se sentiram fracos, mesmo assim eles pensaram que iria morrer por causa da tempestade, mesmo assim eles pensaram que ia ser naufragado. Nós também é a mesma coisa. Às vezes nós enfrentamos, aleluias, tempestade nas nossas vidas. Às vezes nós enfrentamos, aleluias, ventos, aleluias. Às vezes nós enfrentamos ondas, mares revoltos. E às vezes a nossa fé começa a se desvalecer. Às vezes a nossa fé começa, aleluia, a ficar fraca.
porque, aleluia, nossa carne, meus amados, são fracas. Nosso espírito, aleluia, se enfraquece quando as lutas, muitas das vezes, ela vem com forte em nossas vidas. Nós vemos, amados e queridos, que quando, aleluia, nós clamamos a Cristo, quando a nossa fé se encontra desvanecida, quando a nossa fé se encontra fraca, vamos, aleluia, clamar a Ele, vamos dizer para Ele: mestre, aleluia, me encontro fraco, nós vamos naufragar, nós vamos, aleluia, ser tragados pelos ventos, pelas ondas do mar revolto, aleluias, porque assim Ele nos ouve, assim Ele vê as nossas fraquezas, e Ele levanta e disse para o mar, Ele disse para essa luta que você que está enfrentando nessa noite, aleluia, acalme-se tempestade, acalma-se prova, acalme-se luta na vida deste meu filho, e a luta é cessada, a prova é vencida, e você chega do outro lado, aleluia, do mar, e você vai, aleluia, dizer, aleluia, nesta noite, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você vai dizer nesta noite: aleluia, quem é este que até os ventos e a água mandam e lhe obedecem? Aleluia, glória a Jesus, porque foi assim que o discípulo falou, os apóstolos, os discípulos de Cristo, quando o mar cessou, quando o vento cessou, eles se olharam um para o outro e diz: quem é este? Quem é este, aleluia, que até o mar, aleluia, ele manda e ele obedece? Quem é este que até o vento, quando ele fala, o vento obedece? Maravilhas, glória a Jesus. Às vezes nessa noite nós estamos enfrentando luta por causa da nossa pouca fé, e a luta, aleluia, não quer cessar, a tempestade não quer cessar, meus amados, mas às vezes está faltando fé, às vezes está faltando, aleluia, foco, às vezes está faltando, aleluia, esperança, confiança no Mestre. Mas se nós dissermos nessa noite para Ele: Mestre, as lutas, aleluia, vai naufragar o nosso barco, as lutas, Senhor, vai naufragar a nossa fé. Diga para Ele agora, meu amado, diga para Ele agora, minha amada, que com certeza essa luta vai se, aleluia, acalmar, essa tempestade vai ser apaziguada, este vento, aleluia, vai se cessar, e você vai chegar do outro lado e dizer: quem é este que até o vento, quando ouve a sua voz, o vento se acalma? Quem é este que fala para o mar acalmar e o mar ouve a sua voz? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem uma bênção para você nessa tarde, Ele tem uma bênção para você nesta noite. Às vezes você está enfrentando essa prova e você não conhece, aleluia, o dono da vitória. Às vezes você não conhece o dono da bênção, às vezes você não conhece aquele que está no barco com você. E nessa noite eu falo para você, meu querido, que está do outro lado: Ele está no barco com você, Ele está no barco com você. Não tema, Ele está contigo. Não seja um homem de pouca fé, não seja uma mulher de pouca fé. Confie no Senhor nesta noite, porque Ele tem uma vitória para você, Ele tem uma bênção para você. Ele quer te entregar nessa noite, Ele quer te entregar para a sua família nessa noite esta bênção, aleluia. E disse-lhe: aonde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, aleluias, que os discípulos se encontravam apavorados por causa dos fortes ventos, por causa das fortes ondas que estavam, aleluias, sacudindo o barco para lá e para cá.
e Jesus estava no barco com eles, mas eles, aleluia, parece que estavam com a fé limitada, eles estavam, aleluia, sem esperança, eles parecem que não pensavam que Cristo estava ali com eles, mas é quando a coisa apertou, ele foi até Cristo, porque Cristo se encontrava ali descansando, estava ali dormindo, e eles sacudiram o mestre e disse: mestre, as ondas são revoltas, o mar se encontra revolto, o vento se encontra, aleluias, perpetuoso, e nós vamos naufragar. E ele levantou e disse: homem de pouca fé, onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Não sabe que eu estou aqui com vocês no barco? Não sabe que eu sou o mestre, que eu posso acalmar o vento, que eu posso acalmar o mar revolto? Aleluia! E ele ordenou que o vento acalmasse, e ele ordenou que as águas se acalmassem, e ali houve-se bonança, ali houve a calmaria naquele barco, as águas ouviu a voz do mestre, o vento ouviu a voz do mestre e se acalmou. Esta luta que você está passando nesta noite, eu não sei qual o tamanho da luta, eu não sei qual o tamanho do problema que você está enfrentando, eu não sei se é enfermidade, saiba que você se foi enfermidade. Lembra-te da mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Lembra-te, aleluia, da sogra de Pedro, que foi curada pelo mestre. Lembra-te, aleluias, da filha de Jairo. Aleluias. Lembra-te da filha daquela mulher que foi curada, aquela mulher, aleluia, que estava sofrendo com sua filha endemoniada, e Jesus curou a filha daquela mulher. Ele pode curar, ele pode apaziguar essa enfermidade nesta noite, ele pode colocar calmaria nessa enfermidade nesta noite. Conheça você o médico dos médicos, conheça você, aleluia, aquele que manda as águas acalmar e as águas se acalmam. Conheça você aquele que fala, aleluia, para o vento se apaziguar e o vento se apazigua. Aleluia. Eu não sei se você está enfrentando desemprego. Às vezes você já bateu em uma porta, bateu em outra porta, você não vê mais uma saída. Saiba você que Ele coloca saída, Ele abre um caminho para você atravessar, Ele abre um caminho reto, Ele não dá curva para você curvar, não. Ele não dá volta para você dar volta e chegar ali no seu destino, não. Ele abre um caminho reto, porque o povo de Israel se encontrava ali cantilado nas margens do Mar Vermelho, e nós vemos, aleluias, que Deus poderia dar uma volta para eles. O Senhor poderia, aleluias, dar uma solução, fazer que eles cortavam um atalho, dassem uma volta, uma curva para chegar do outro lado. Não. Deus, aleluia, abre o caminho dentro do Mar Vermelho. Deus abre o caminho para eles atravessar. E nesta noite eu falo para você, Deus abre caminho, Deus abre caminho para você atravessar um caminho, aleluia, reto, um caminho sem obstáculo, porque é Ele que está no comando, é Ele que está, aleluia, no comando da sua vida. Creia você nessa noite, você recebe o teu milagre, creia você e você recebe a tua bênção e a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória a Ele é dada a Ele. Louvado seja Deus. Meus amados, minhas amadas, Ele tem para você nesta noite uma bênção. Ele tem para você nesta noite um socorro para esse problema que você está enfrentando. Como eu falei para você, nós temos lutas, nós temos tempestade nas nossas vidas. Como eu disse no começo da transmissão, eu enfrentei no mês de maio uma depressão terrível. Estou enfrentando ainda uma depressão, aleluia. Saí do meu emprego, saí do meu trabalho por causa dessa enfermidade maligna, essa enfermidade que Satanás lança contra nossas vidas.
mas nós temos que ser reforçados pelo Espírito Santo para nos suportar. Temos que ter o reforço espiritual, porque senão nós não conseguimos passar, nós não conseguiremos atravessar, porque nós não estamos livres, não, meus amados. Não é porque nós somos servos cristãos que nós não somos livres da tempestade, que nós somos livres das lutas, das enfermidades, não. Nós enfrentamos, nós temos lutas, nós temos aflições. Isso é o próprio Jesus que nos disse, porque Ele enfrentou também. Jesus enfrentou também as lutas. Jesus, aleluia, enfrentou as tempestades, e nós também enfrentamos. Só que nós, aleluia, temos a esperança e a certeza, porque conhecemos, aleluia, aquele que apaziguou as tempestades, aquele que mandou o vento acalmar e o vento se acalmou, aquele que mandou o mar se apaziguar e o mar se apaziguou, aquele, aleluia, que mandou o demônio sair, aleluia, daquele homem, e o demônio obedeceu e teve que sair, aleluia, aquele que mandou o espírito da morte sair do corpo de Lázaro, o espírito da morte sair. Nós conhecemos, nós buscamos, aleluia, o reforço é nele, porque nós conhecemos a Ele, nós sabemos que Ele está conosco. Faça você o mesmo, faça você o mesmo, busca reforço neste Jesus, busque reforço no Mestre, e você vai conseguir atravessar e chegar do outro lado, aleluia, da sua jornada, que assim seja. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E eles, aleluia, Ele disse: onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns para os outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Este é Jesus, este é Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não vamos nos abater, vamos continuar firme, vamos marchar, vamos ir em frente. Aqui, aleluia, no final desta caminhada, nós seremos coroados com a coroa de vitória, com a coroa de justiça, assim diz a palavra do Senhor. Não deixe que o inimigo tire seu foco, não deixe que o inimigo tire a sua esperança, não deixe que Satanás, aleluia, tire aquilo que você tem de mais valioso, que é a presença de Cristo na sua vida. Louvado seja Deus. Eu deixo essa palavra para você, deixo essa mensagem para você. Vamos encerrar nossa transmissão nessa tarde, nesse começo de noite. E a paz de Cristo está com você e sua família. Que o nosso Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, trazendo paz, trazendo ânimo para você. Que tudo, aleluia, venha acontecer na sua vida da melhor forma possível. Que tudo venha se apaziguar, todas as provas, todas as lutas que vocês estão enfrentando, possa ser apaziguado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique com Deus, uma boa noite para você, você que curtiu aqui no TikTok, você que comentou, você que me acompanhou, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe sua vida, sua família, você do Kauai também que me acompanhou, gratidão a Deus pela sua vida, pelos comentários, né? Às vezes tem comentário maldoso, comentários que nos tiram, que queira derrubar o nosso foco, tirar a nossa fé, mas isso não abala, isso não nos abala horas nenhuma, né? Isso não faz nos ser abalado de maneira nenhuma, porque é Cristo que comanda a nossa vida, né? Eu só falo para você que está do outro lado, que às vezes manda comentários, né, que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos, né, deixando para você, né? Eu só falo para você, Jesus te ama, Jesus te ama, Ele te abraça nessa noite, Ele quer que você venha para a presença dEle, porque Ele ama todos, Ele não faz exceção de ninguém, Ele ama a mim, ama você, Ele ama o pobre, ama o rico, Ele ama o preto e o branco, Ele ama o feio, ama o bonito, não, Ele não faz exceção. Ele escolheu todos nós, mas nem todos escolhem a Jesus.
Fica com essa mensagem, meu amado. Fica com essa mensagem, minha amada. Voltamos em outra oportunidade, assim se Deus nos permitir. Voltamos em outra oportunidade. Ele vai nos dar outra oportunidade de nós estarmos juntos. Fique com Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus.